Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, não vades, nem os sigais. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo, ou seja, de converter alguém, é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Neste capítulo, Emmanuel seleciona o versículo citado em que Lucas registra a passagem de Jesus alertando seus discípulos para que tivessem muito cuidado quando ele não mais estivesse por perto, com aqueles que iriam apontar o caminho para o Cristo, dizendo: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Com a partida de Jesus, seus discípulos fragilizados e no anseio de mais uma vez estarem em sua presença, ficariam vulneráveis às investidas de muitos falsos profetas que se aproveitariam dessa sua expectativa para se apropriarem da mensagem do Cristo, sem que fossem efetivamente seus emissários. Por isso, a recomendação de Jesus dizendo: tenham cuidado. Esse mesmo cuidado é o que devemos ter acerca dos falsos profetas, não somente os do mundo espiritual, como também e principalmente aqueles que surgem no mundo encarnados e que se valem da mensagem de Jesus sem estarem com ela comprometidos, se colocando como tutores e orientadores de milhares de criaturas. O capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo é inteiramente dedicado a esse tema, dando-nos elementos de identificação dos falsos profetas, nos alertando especialmente nesse momento de transição em que nosso cuidado deve ser redobrado. Toda palavra ou mensagem apontando-nos onde está o Cristo deve passar pelo crivo de nossa razão e principalmente pelo crivo dos valores do Evangelho.
Esse é um critério que devemos adotar não somente no que diz respeito à religião, mas também com tudo o que vem surgindo no mundo, nas mais diversas frentes, sejam elas políticas, artísticas, sociais, filosóficas, etc. Devemos ter como parâmetro o legado recebido do Mestre dos Mestres. Cuidado com os falsos profetas, dizia Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Recomendação útil em todos os tempos, porém é neste momento que estamos vivenciando, quando é preparada a transformação da humanidade, que surgem os impostores, colocando-se como missionários do Cristo e reformadores por ele credenciados. Deus não confiaria missões importantes senão àqueles que sabem capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que homens fracos não suportariam carregar. O mestre sempre deve saber mais que o aluno. Portanto, para fazer a humanidade progredir moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Daí conclui-se que um verdadeiro representante de Deus, um missionário, deve ser justificado por suas boas obras, por suas virtudes, por sua superioridade moral. Consequentemente, se ele está abaixo do papel que atribui a si mesmo, ou sob o nome de quem se abriga, por seu caráter, por suas virtudes e inteligência, então não passa de um farsante, de um impostor de baixa categoria, que não sabe nem mesmo copiar o seu modelo. Entretanto, que esse mesmo critério para identificar a hipocrisia seja aplicado à maneira de nos conduzirmos no que diz respeito a apontar o caminho para o Cristo, ei-lo aqui ou ei-lo ali, quando ainda não o percorremos, quando ainda nosso coração não aderiu à sua mensagem. Diz Emmanuel, não basta dizer onde está o Senhor, indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Esse é o cerne desse capítulo. Não basta apontar o caminho dizendo Jesus está aqui ou acolá. É preciso que exista de nossa parte um compromisso de ir ao seu encontro, buscando-o no santuário do nosso coração. Afirma Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios: quem está em Cristo, nova criatura é. Cristianizar-se significa colocar Jesus à frente de tudo em nossa vida. Tudo que moraliza, que dignifica, que eleva, tudo que enobrece, que beneficia e espiritualiza, é obra de cristianização. Apontemos o caminho, sim, o Cristo está lá. É o nosso referencial, mas há que ter um vínculo de nossa vida com esse referencial demonstrado em nossas ações, fazendo valer nossa palavra, que ressoa com sinceridade, avalizando a mensagem divulgada em nome de Jesus. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 19, denominado Na Propaganda, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguido do nosso comentário. Tenhamos um excelente dia, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.